Agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com você. São 25 anos de trabalho, são 25 anos de serviços bem-sucedidos para a sua saúde. Gente, nada dura tanto tempo se não é tão bom. Alcel Pro Saúde, 25 anos cuidando da sua saúde. E hoje nós vamos falar com a doutora Ana Rosa Detílio, psicóloga formada há 20 anos, especialista em psicologia hospitalar, psicologia clínica e psicoterapeuta breve, especialista em reprodução humana assistida, professora, palestrante, psicóloga clínica em São Paulo. Atende adolescentes e adultos e atua também em clínica de reprodução assistida em São Paulo. Atende online para todo o Brasil e no final eu vou dar os contatos dela, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente delicado. Nós vamos falar sobre suicídio, depressão. Gente, como o pessoal não está aguentando a barra, como o pessoal está se suicidando. Olha, a imprensa nem está alarmando tanto, porque a gente acha que isso é até contagiante, até que é contagioso, até uma coisa assim, ele suicidou, então eu também, e fica uma coisa assim, um atrás do outro, é impressionante. Jovens, muitos jovens, se tirando de prédios, tirando a vida das maneiras mais inusitadas, uma coisa horrorosa, a gente pensa que esse pessoal não tem coragem, ou a gente pensa que ele é corajoso demais, né? Não tem coragem para seguir a vida. É uma coisa assim extremamente delicada, extremamente triste. Famílias que ficam mutiladas, famílias que precisam muito de força, né? De força sobrenatural, de força de Deus, né? E é por isso que a doutora Ana Rosa Detílio, com toda a sua competência e capacidade, vai abordar esse tema hoje tão delicado. Boa tarde, doutora Ana Rosa. Boa tarde, Zildete. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento sobre esse tema aí, né, Zildete, tão polêmico, e que a gente precisa falar sobre isso, né? É um tema que é um tabu muito grande, muito oportuno, né? As pessoas não querem muito, mas a gente precisa abordar sim. Essa semana eu tive uma querida amiga que perdeu um filho lindo. Ela entrou no quarto dele, ele já vinha deprimido há algum tempo, e ele estava com uma arma na mão e disparou a arma na frente da mãe. Meu Deus. E a mãe está destroçada, despedaçada, apaixonada, é lógico, né? E é incrível como ela tem usado as redes sociais para desabafar com os amigos, como ela tem sido amparada, e eu tenho falado muito com ela, porque eu estou em Fortaleza, ela está aí na minha cidade, em São Paulo. Então, é muito triste, né? A gente não sabe por onde começar, né? Você fica tão impotente frente a uma condição como essa, né? Totalmente. Sinto muito por ela. Exatamente, é muito triste, a família o irmão já é adulto também, está despedaçado, o pai. Então, como é triste, né? Como a pessoa que faz isso até não pensa neles, né? Porque não pensou. Doutora, por que a gente está falando sobre suicídio? A gente precisa primeiro abordar esse tema, né? É um tema que é um tabu, como eu disse inicialmente, as pessoas não gostam de falar sobre isso, as pessoas evitam. É muito comum ainda as pessoas esconderem, né, que uma pessoa da família, um conhecido, tenha tirado a própria vida, exatamente porque é algo muito mal visto, né? A nossa sociedade, ela não está pronta para falar sobre isso. Na verdade, sempre as pessoas acham que falharam. Oi? As pessoas pensam que falharam? As pessoas pensam que falharam, que não foram fortes, né?
que a família não deu conta, né, que a mãe não cuidou direito, tem um monte de mitos relacionados a tudo isso, né? E não é nada tirar disso, a própria né? vida, e tirar a própria vida é algo muito violento, né, do ponto de vista social, né? Tem toda a questão religiosa envolvida, né, todos os preceitos religiosos que são apresentados pra gente, né? Então, assim, as pessoas não gostam de falar sobre isso, nem dentro das próprias casas, né? Muitas vezes é um tema que as pessoas mudam o nome, saem pela tangente, porque nem conseguem falar sobre isso, né? Não é nem só um querer, é não terem aprendido a abordar esse tema, né? E a realidade hoje, Zildete, é que, assim, por que a gente precisa abordar? Porque o número de suicídios no Brasil tem aumentado muito. Ó, eu vou dar um exemplo para você. O Ministério da Saúde, tá, há aproximadamente 2 meses, lançou que de 2000 a 2015, o aumento de suicídio no Brasil teve um registro de 65% a mais. Nossa, é muita Tá? coisa, é muita coisa. Entre isso tá jovens de acontecendo? 10 a 14 anos, se registrou um aumento de 45%. Nossa. De jovens de 15 a 19 anos, esse aumento foi de 40%. Então, quer dizer, é uma realidade que não pertencia ao Brasil há alguns anos. O Brasil era um dos países com uma taxa menor de suicídio. Hoje o Brasil está equiparado, né, está aí, parece que em 4º lugar no mundo em aumento em número de suicídios. Então a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa conhecer melhor isso, a gente precisa falar sobre o tema, a gente precisa abrir a nossa cabeça, né, para a gente acolher a nossa sociedade, acolher os nossos jovens e se instrumentalizar para essa realidade, né? Pensando que a gente pode fazer isso diminuir, né? Não, a gente tem que ter coragem de enfrentar o assunto de frente. Exato. E por que, doutora Ana Rosa Detilho, que isso está acontecendo? Isso está acontecendo, a gente chama assim, que são fatores multifatoriais, quer dizer, muitas coisas estão colaborando, né, para essa mudança de comportamento, né, das pessoas e principalmente dos jovens, né? O que a gente vê hoje? A gente tem uma sociedade extremamente capitalista, voltada para o consumo, né, onde o consumo é extremamente importante, onde as pessoas acreditam que elas precisam ter o que há de mais novo, o que há de mais moderno, né? Porém, adquirir e ter a possibilidade de comprar, né, não é tão fácil quanto desejar, né? Os nossos jovens, hoje eles são mais imaturos, né, no sentido emocional, porque eles ficam mais em casa, os pais levam para a escola, sempre tem alguém para cuidar, eles não ficam sozinhos, né? A questão da violência no Brasil também, ela colaborou para isso, para que a gente ficasse com mais proteção com nossos filhos. Isso fez com que eles se desenvolvessem menos emocionalmente. Essa questão do consumo também, né? Eles têm tudo muito rápido, né? O advento da internet mudou muito as nossas relações e a nossa relação também com o consumo, né? Hoje é tudo muito rápido, né? E eu digo assim, é mais rápido do que a nossa capacidade humana de dar conta, né? O nível de exigência também que os nossos jovens estão tendo, né? Então, assim, eles têm que ter muitas atividades, eles têm que ter um desempenho muito bom, né? Eles têm que falar línguas, eles têm que viajar, eles têm uma responsabilidade muito grande frente ao futuro, né? Eles têm que pensar nisso. Eles são muito cobrados. Eles têm que tomar decisões muito cedo, frente a uma realidade de imaturidade emocional, né, Zildete? Porque eu, quando tinha 10 anos, eu ia para a escola já sozinha de ônibus. Quando que hoje você vai colocar um filho de 10 anos para ir sozinho em algum lugar? É né? difícil. Muito menos numa condução pública. Né, porque a gente não pode fazer isso, né? O Brasil não permite, é um país inseguro, né? Então é natural que esse jovem ele não seja tão maduro. E ele também, a partir disso, vai começar a ter dificuldades, principalmente nesse início de adolescência, na adolescência, a lidar com as frustrações, né? Ele tem dificuldade de se frustrar. Então, quando alguma coisa não dá certo, o que a gente percebe? Eles não têm conteúdo para lidar com isso, porque eles estão acostumados que muitas coisas deram certo, as coisas foram muito fáceis, né? Os pais, sem perceber, né, acabam de uma certa forma realizando os desejos desses filhos. Hoje é muito mais fácil você proporcionar algo para o seu filho,
né? Você divide em várias vezes, você divide no cartão. E quem não pode, dá um jeito, né? Quem não pode, dá um jeito. Quem não pode, fala, eu não tive, mas meu filho vai ter. Eu não tive, mas o meu filho não... Vou dar um jeito para ele ter, né? Eu dou um jeito para ele ter. Eu quero que ele seja feliz. Né? Eu acho muito interessante quando as pessoas me falam assim, o que eu desejo para o meu filho é que ele seja feliz. Gente, vamos parar para pensar que a vida não é bem assim, né? A gente precisa preparar filhos para a vida e para uma vida real, né? Então a gente precisa também frustrar os nossos filhos, eles não sabem esperar. O nosso jovem hoje não sabe esperar. Não sabe esperar. Tudo agora, tudo rápido. Tem que ser tudo como eles querem. Outro dia eu fui com a minha neta na praia e ela queria que eu fosse para casa dela. Eu falei não, porque a mãe dela viajou. Eu falei não, eu vou para minha casa, que eu vou receber uma pessoa e eu não posso ir na sua casa. Nossa, ela chorou, ela fez um escândalo. Ela chegou aqui no meu apartamento, entrou no banheiro, ela urrava. Eu digo, menina, isso aqui no meu prédio não é habitual, você para com isso já. O que ela fez? Ligou para a mãe dela, lá onde a mãe está viajando, passeando, porque o marido está um pouco estressado, eles foram para Pipa em Natal. E aí ligou para a mãe dela, a mãe mandou um Uber buscar, pagou a empregada para ficar com ela na casa, quer dizer, não frustrou a menina. Não então frustrou. Isso está errado. Está errado. Tá errado. E na verdade, assim, ela tem capacidade de se frustrar, né? Ela teria, né? Principalmente se ela for exercitar isso, porque ela precisa exercitar isso, né? Quando no mundo que as coisas vão acontecer do jeito que você quer, a hora que você quer. Pois né? é. Então essa super proteção, né, que as crianças estão tendo, que os jovens estão tendo, estão dando poucos instrumentos que favorecem a possibilidade deles se frustrarem quando as coisas não derem certo. Né? E isso está prejudicando muito. As escolas, de uma certa forma, também poderiam ajudar, né? Colocando nas suas grades curriculares temas, palestras, né? Que abordassem mais as questões da vida, do dia a dia, né? Disciplinas que desenvolvessem, por exemplo, habilidades sociais, emocionais, né? Culturais, né? Que eles pudessem falar dos temas, né, que incomodam eles, né, que tivesse mais reciprocidade, de trabalho em equipe, de grupo, né, da questão de você descobrir que o outro é diferente de você e que ele não está ali para satisfazer as suas necessidades, né. Então, assim, a gente está numa sociedade hoje, Zildete, extremamente individualista, né, só que uma parte da nossa vida é social, né. E o que a gente percebe é que os nossos jovens estão tendo muita dificuldade de lidar com essas questões, né? Porque eles estão com um nível de frustração muito baixo e um nível de desejo muito alto. Isso mesmo. E uma outra coisa que eu também vou acrescentar, que eu não sei se a senhora concorda, as famílias esqueceram de ter Deus. Esqueceram de ter essa parte espiritual, cuidar dessa parte espiritual, porque a pessoa que tem Deus verdadeiramente, ela não se suicida. A pessoa que tem temor a Deus, o temor não é medo de Deus, sim. Mas a pessoa que tem respeito a Deus, a pessoa que entende que a vida é dom de Deus, é um presente de Deus, isso. E que Deus se agrada da pessoa que sabe aproveitar esse presente, e não recusar o presente e se matar. Né? Eu acho assim, é uma coisa tremenda. Inclusive, na Bíblia diz que a pessoa que tira a própria vida é réu de fogo eterno. O que é isso? Vai ficar com a alma, depois que se mata, o tempo todo queimando no fogo. Isso é tremendo, é uma coisa que, é lógico que é figurativo, mas é uma aflição muito grande. É pior do que o que se vive aqui na Terra. Sim. Então, tudo isso eu passo muito para as minhas crianças e tal, e elas ficam, opa, vamos ficar na boa aqui, né? Porque, de alguma forma, isso dá assim, uma noção. Que em relação à religião, das religiões, todas elas, seja qual for, Zildete, tem uma questão importante. O nosso mundo está tão concreto, né, que como que você vai acreditar em um Deus que você não vê? Né? Você vê um tablet, você vê um celular, você vê uma televisão de não sei quantas polegadas, você vê o melhor tênis, né? Então, assim, as pessoas se afastaram da espiritualidade. Sim. Né? E aí, muitas vezes, é um lugar, principalmente nos momentos difíceis, Zildete,
né, que eu, como psicóloga, às vezes, atendendo os meus pacientes, eles estão em sofrimento, eu questiono a eles, né, qual é a sua relação com Deus? Ai, que bonito. Né? Porque esse momento de dificuldade, de dor, é tão bom você ter um Deus por perto, porque ele te acolhe, ele te dá forças, ele faz com que você tenha esperança. Né? Então, muitas vezes, no meu trabalho como psicóloga, eu oriento eles, eu questiono eles. Qual que é a tua relação com Deus? Né? No que você acredita? E se não acredita, vá buscar algo que faça sentido para você, que te acolha, né, que te dê forças para não desistir, para continuar lutando. Mas, doutora, a senhora concorda comigo? E o que muitas vezes a gente observa? Que as pessoas se aproximam de Deus na hora do desespero. Ou depois que já aconteceu alguma coisa muito ruim. É verdade. Então, assim, vamos trabalhar na prevenção, né? É verdade. Agora, a senhora concorda comigo que a medicina, o cientista, o pessoal que lida com essa parte, desacredita em Deus de cara. A maior parte dos médicos não acreditam em Deus, porque eles entram tão forte nas pesquisas, nas coisas científicas, que eles falam, não, isso não foi Deus que criou, isso foi a ciência. Na verdade, não, é quase impossível a gente discutir religião e ciência, né? Porque elas veem, na verdade, o mundo sobre óticas completamente diferentes. Exato. Né? A religião, ela vê por Deus, a criação de Deus, e a medicina não, né? A medicina, ela precisa de comprovação científica, né? Não só a medicina, todas as ciências, né? Ela só acredita em algo, né, quando isso é comprovado cientificamente, e isso é o concreto, né? Isso é o concreto, você precisa ir lá, pegar um tema, fazer uma pesquisa, né, e ali levantar hipóteses que vão ser confirmadas ou não. A partir disso, isso é verdade ou não. Mas para a religião não, né? Para a religião a gente fala o quê? De fé, né? Daquilo que você acredita, daquilo que não é palpável, daquilo que não é, que nunca vai ser comprovado cientificamente. É verdade. Né? Então, essa fé, ela é construída muito no ambiente familiar, né, Judete? Sim, e assim, com certeza. Eu digo por isso que eu digo, né, que os pais assim, que as pessoas, as crianças, elas precisam ser tocadas por Deus, né? É verdade. É verdade. Né? Nossa, que bonito. Eu nunca vi um psicólogo falar isso. Entendo, né? Não é uma coisa tão simples, mágica, né? Né? Você precisa se empenhar nisso, você precisa se envolver nisso, você precisa realizar atividades com a sua família nesse sentido. E a questão de estar junto, né? Da família estar junto. Hoje as famílias, elas estão muito disseminadas, né? Cada um vai pro teu lado, resolve tua vida, todo mundo trabalha, todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? Para comprar tudo que precisa, para viver da melhor forma possível. E a gente está esquecendo de investir nas relações afetivas, né? É verdade. Estar perto, de ouvir. É claro que o teu filho não vai falar tudo para você. Tem coisas que ele não vai falar. Tem coisas que ele vai falar para um amigo, ele vai falar para um estranho, ele vai falar para um psicólogo. Para a família não vai falar. Mas tem uma essência, uma confiança, um poder contar que ele é construído dentro do ambiente familiar, né? E eu acho que as famílias estão perdendo muito isso. Né? E é muito importante a gente tocar nesse assunto agora. Faz muito sentido, né? Quando ele fica perdido, quando ele tem alguma coisa para resolver que ele não sabe lidar direito, com quem que ele vai falar, ou alguma coisa que ele fez e não deu certo, ou algum erro que ele cometeu e que ele fica com medo de contar para a família, né? Eu acompanhei um caso há algum tempo de uma jovem de 15 anos, até apareceu na internet depois, né? Uma jovem de 15 anos que ela teve uma relação sexual com um namorado, sem a família saber, né? E num determinado dia, ela viu o pai mexendo no telefone, né? No telefone dela, né? E ela criou na cabeça dela que o pai dela estava vendo tudo que estava escrito entre ela e o namorado, e ela tentou um suicídio no desespero. Nossa. Ela não morreu, tá? Ela ficou com sequelas desse suicídio, né? Mas ela fantasiou na cabeça dela que ela não podia confiar nesse pai, que ela não podia contar com ele, né? E ele depois ele falou, não, mas eu não ia brigar com ela, eu não ia fazer nada com ela, né? Então você vê que a falta de comunicação, de intimidade, né, fez com que essa menina cometesse uma besteira, porque a cabeça do jovem é muito diferente da cabeça do adulto, né? Eles pensam por um outro viés,
né? Eles não têm maturidade, né? O que a neurociência descobriu há pouco tempo é muito interessante, né? A neurociência descobriu que o lóbulo frontal, que é uma parte do cérebro nosso, ele só acaba de desenvolver por volta de 21 anos. Essa parte do nosso cérebro é ela que comanda principalmente os nossos impulsos, né? Ali é que está o nosso freio, né? Olha, eu tenho um convite para você usar droga, né? Ele vai lá e fala, não, eu não vou usar porque isso não vai ser bom por causa disso, por causa daquilo, né? O jovem, ele ainda não tem muito isso, porque essa parte ainda não está muito desenvolvida fisicamente nele, neurologicamente. Então eles têm dificuldade muitas vezes para avaliar uma situação como essa. Não é que ele não quer, ele não consegue. Ele não tem formado essa opinião ainda, né? Ainda não está formado, porque o corpo dele, o cérebro dele, ainda não constituiu neurologicamente essa parte que comanda principalmente os impulsos. Por isso que o jovem, ele tende a se arriscar muito, né? Eu estou com várias pessoas aqui me perguntando, o Steve, o Job, a Lília, a Marta, a Roberta, perguntando sobre esses jogos que tem agora, que influenciam e fazem os jovens até cometer o suicídio. E o que pode ser feito, qual a atitude que a pessoa deve ter mediante isso, e se a pessoa não sabe que o jovem está nessa, como é que faz? Inclusive o Roberto Cabrini fez um programa muito esclarecedor sobre isso. Eu estudei com ele, é um grande amigo meu. Ele fez um programa também sobre isso, né? Sobre esses jogos mortais. Sim. O que a gente tem falado e tentado entender sobre não só os jogos, mas a relação da internet, né? De tudo que a internet pode proporcionar. Em relação aos jogos, o que a gente considera é que, assim, se você tem um jovem que já está deprimido, tá? Que já está numa situação emocionalmente fragilizada, tá? Ele pode sim tirar a ideia de uma situação como essa, tá? Necessariamente, às vezes ele não está nem deprimido, mas ele está triste porque aconteceu alguma coisa, ele não está conseguindo sair dessa situação, ele está desesperado porque ele espera que alguma coisa aconteça. Talvez aí ele possa ser influenciado, tá? Mas não que esses tipos de jogo, ele vá levar uma pessoa a cometer o suicídio. Antes de cometer o suicídio, precisa ter uma questão emocional, Gildete, já presente, tá? Algum tipo de transtorno, depressão, ou alguma situação relacionada à ansiedade, né, alguma coisa nesse sentido. Claro que a gente precisa estar atento, né, porque assim, a gente começa a criar, o jovem ele começa a criar ideias de que isso faz parte do mundo, né, o mundo está sendo apresentado para ele, e que isso é uma opção de resolver problemas, não é, né, ele pode não cometer o suicídio, tá, mas ele vai tirar que aquilo pode ser um dia uma possibilidade de ele resolver algum problema, e não é, tá, então o que a gente fala é assim, para um jovem que já está fragilizado, tá, esses tipos de jogos são perigosos, tá? Para um jovem que está bem emocionalmente, normal, mesmo que esteja na adolescência, que é um momento de crise, nós não acreditamos que esse jogo vai levar este jovem ao suicídio. Agora, se ele estiver fragilizado, pode ser que sim. Então, os pais têm que estar atentos, né? Que é aquilo que a gente está falando, né? Pais, então, até que ponto que um jogo desse pode influenciar um jovem se ele estiver bem? Né? Não tem que ter privacidade sobre isso. Ah, mas o meu filho precisa ter privacidade. Não tem. Né? Ele é jovem, ele é adolescente, você é responsável por ele. Esteja perto, veja tudo. Use filtros daquilo que vocês acreditam que não seja saudável para os seus filhos. Busquem informações, conversem muito com eles. Tá? E as outras questões que a gente chama aí, né, das questões das redes sociais, né, que podem influenciar, sim, é aquilo que a gente chama do cyberbullying, né? Os jovens, eles usam hoje a internet para defamar, para falar mal, criam histórias, às vezes usam uma história que realmente aconteceu, né, defamam, né? Isso para um adolescente é muito terrível. Eles não têm instrumentos emocionais para lidar com essas situações. Eles ficam expostos de uma forma muito violenta. E aí o que eu digo, o que é legal, orientem seus filhos,
né? Eu sempre digo, né? Tente se colocar no lugar do outro. Fala pro teu filho, você gostaria que isso acontecesse com você? Então não faça pro teu amigo, né? Não defame, porque isso poderia acontecer com você, né? E a gente sabe hoje de muitos casos de suicídio de jovens que sofreram o cyberbullying, né? Que é o bullying dentro das redes sociais, dentro da internet, e que acabaram cometendo suicídio porque sofreram esse tipo de violência. Então, acho que aí vale também proximidade, conversa com os filhos, estar atento ao que eles estão fazendo. E uma outra questão da internet é assim, né? A gente olha as redes sociais, Facebook, Instagram, parece que todo mundo é feliz, é bonito, está acontecendo tudo de lindo na vida deles. O mundo e com a gente tudo de mal. Né? O jovem, ele acredita no que ele vê, muitas vezes. Né? Então, ele está vendo aquilo tudo lindo e com ele está tudo mal. Então parece que está todo mundo feliz e ele está muito triste, porque as coisas com ele não deu certo, só dão certo com os outros, com eles não. Né? Então isso a gente chama de efeito Facebook. Né? Eles acreditam em tudo que vê. E a gente precisa também ensiná-los e orientá-los que nem tudo que está lá, aliás, eu particularmente acredito que quase nada é verdade. Está sempre muito enfeitado para ficar bom, né? Porque essas redes sociais, elas têm essa função de mostrar muito o que há de melhor, de bonito na vida, do que realmente a vida como ela é. Então, ali, dentro das redes sociais, não é a vida como ela é. A vida como ela é tem outros aspectos que muitas vezes não aparecem nas redes sociais. É verdade. Quando a pessoa, o jovem, fica falando que vai se matar, ele vai mesmo? Então, isso também é uma questão muito importante de se abordar, né? Eu digo, se falou que vai se matar, se ameaçou, se está jogando indireta sobre isso, atenção, porque tem uma coisa importante. Ele pensou nessa possibilidade, senão ele não estaria falando. Né? Então tem um mito que a gente ouve muito no senso comum, que é assim, quem vai se matar não fica falando, quem fica falando quer chamar atenção. É mentira, Zildete. Não é verdade. Quem fica falando está pedindo ajuda. Socorro. Socorro, olha o que eu tenho pensado. Entendeu? E as pessoas acham que não. Ela pode até não cometer, mas ela está pensando, essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa precisa ser olhada. Entendeu? A gente não pode ignorar esses sinais. Sim. Né? E tem o mito de que não, quem comete suicídio não avisa. Não é verdade. Né? Isso é um mito, as pessoas estão desfazer isso. Inclusive, eu oriento até o meu filho. Se algum amiguinho teu falar sobre isso, você tem atenção, você conta para a mamãe, né? Porque seu amigo não vai estar bem. Então a gente precisa também orientar os nossos filhos a prestar atenção nisso, que é isso que a gente falou no começo, né, Zildete? Vamos abrir nossa mente em relação a suicídio? É verdade. Né? Vamos ouvir sobre isso, vamos abrir a nossa mente. De repente um amiguinho teu fala, um amigo fala. Hoje, se não der certo, eu me mato. Né? Pô, como assim, cara? Que papo é esse? Pô, vou ficar do teu lado, vou conversar com a tua mãe, entendeu? É mesmo. Olha, nós falamos bastante de jovens aqui agora, meia hora já falando de jovens, mas também a gente tem visto o suicídio numa faixa etária mais alta, senhoras se suicidando, né? Esses dias mesmo, a minha amiga de São Paulo, Vivi Alves, estava estarrecida que perdeu uma grande amiga, uma socialite, e a gente tem visto mulheres desesperadas, homens desesperados com a situação, com a crise do país, se suicidando também. E eu tenho aqui uma linda ouvinte nossa, boa tarde, Aline Retielli. Ela diz aqui, fala para a doutora que eu sou estudante do primeiro ano de psicologia e eu estou com um problema sério. A minha mãe está com 60 anos com tireoide, menopausa e depressão. O que posso fazer no dia a dia para poder conviver? Ela está insuportável, intensifica qualquer coisa, está impossível conviver com ela, me ajuda. E aí ela pergunta aqui, como é que se diagnostica depressão? Se a depressão tem cura, o que se pode fazer para amenizar os sintomas da depressão?
porque a depressão também leva ao suicídio, né, doutora? É um dos maiores caminhos para o suicídio, né? A depressão, na verdade, todos os distúrbios mentais. E a depressão é um muito importante que também a gente tem visto um aumento muito grande na sociedade como um todo, inclusive na infância e adolescência. Né? Mas a depressão, sem dúvida nenhuma, é um grande problema. Para essa futura colega, a minha orientação é que ela procure ajuda profissional. Tá? Ao nível de depressão, né, a gente tem que pensar que a depressão é uma doença, tá? Reconhecida cientificamente, comprovada, é uma doença, não é frescura, tá, Judete? Acho que tem isso também, a gente precisa desmistificar a depressão. Né? Tem que ter muita paciência, né? Vai trabalhar que passa. Né? Não tem o que fazer. Não é. Depressão é uma doença, é grave. Né? Assim, tanto quanto o suicídio, há também um tabu social frente à depressão. E ela precisa de tratamento. O caso da mãe dessa futura colega é esse. Ela precisa de um tratamento, ela tem problema de tireoide, problema de saúde. O mesmo problema de tireoide que tem, a depressão é outro problema de saúde. Tem remédio para a tireoide, tem remédio para a depressão. Então essa mulher precisa ir a um psiquiatra, ser medicada para a depressão e fazer psicoterapia. Tá? Porque também a gente sabe que só remédio não funciona, precisa tratar a causa. O remédio não trata a causa. O remédio diminui o sintoma. Ela se sente melhor e ela pode prosseguir a vida dela, mas precisa tratar a causa. E quem faz isso é a psicoterapia, o psicólogo, tá? Então, assim, são dois tratamentos fundamentais. Não tem como ela tentar resolver isso na casa dela, porque ela não vai conseguir, ela vai sofrer, a mãe dela não vai melhorar, precisa de ajuda médica. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe, né, o pronto atendimento é difícil, a nossa saúde é precária. Isso também, a gente entende, Zildete, que acaba colaborando para esse aumento de pessoas doentes do ponto de vista de saúde mental. Né? É muito difícil hoje você também conseguir um atendimento com qualidade no momento que se precisa. Tá? Mas, infelizmente, não tem saída. Né? Tá deprimido, né? Quais são os sinais de depressão? Né? Claro que a gente fica triste, tá? Isso faz parte da vida, mas a gente fala sempre para pensar primeiro num certo período. Passou de 15, 20 dias consecutivos dos sintomas, que eu vou citar alguns aqui, vamos começar a ter atenção, porque já não é mais tristeza, é depressão. Né? Então, quem tem que procurar? Tem que procurar um profissional da saúde, um psiquiatra ou um psicólogo, tá? Para poder fazer uma avaliação adequada e seguir um tratamento adequado, tá? Então, assim, olha, mudanças na personalidade, tipo nos hábitos. Você tinha hábitos de fazer coisas boas para você, por exemplo, fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, a pessoa deixa isso de lado. Ela já não quer mais fazer nada sobre isso. Piora no desempenho nas atividades pessoais, por exemplo, no jovem, na criança, piora no desempenho escolar, né? Nos adultos, piora no desempenho no trabalho, nas atividades sociais, afastamento da família, a busca de um certo isolamento, tanto da família quanto de amigos, tá? Perda do interesse em atividades que gostava antes, tá? Também é uma das coisas importantes, tipo, adorava ir ao cinema, não quero mais. Né? Adorava almoçar com as amigas. Não, isso para mim agora não tem mais graça. Né? A questão da aparência, né? Um descuido com a aparência física. Né? Então, às vezes, a pessoa não toma mais banho, não cuida mais do cabelo. Né? Perda ou ganho inusitado de peso também pode ser um sinal. Tá? Muito rápido, a pessoa perde muito peso ou ganha muito peso. Tá? Comentários autodestrutivos. Tá? Assim, eu não sou bom, nada do que eu faço dá certo, né? As pessoas não gostam de mim, né? Esse é um fator. Perda de perspectiva para o futuro. Então você não vê mais um futuro como algo concreto, né? Eu vou terminar minha faculdade de psicologia, e vou seguir a minha carreira e vai dar tudo certo, e eu vou ter independência financeira, eu vou ter realizado o meu sonho. Então o futuro é uma coisa que para o deprimido não existe. Tá? Ele não pensa no futuro, tá? Como então, algo de bom que possa acontecer, tá? A falta de cuidados pessoais, que é uma coisa que eu já falei, e isso é muito importante, é um sinal muito importante,
né, o isolamento, querer ficar só, né, e ir se fechando dentro desse universo e perder o prazer de viver. Né? A pessoa vai perdendo o prazer de viver. Nada para ela vai fazendo mais sentido. Né? Então ela vai ficando amuada, vai ficando em casa, vai se fechando. E às vezes também a depressão ela se manifesta com sintomas de ansiedade. A pessoa fica muito ansiosa. Então ela trabalhava normalmente, ela começa a trabalhar demais. Ela trabalha. O movimento que a gente chama de depressão ansiosa. Né? Ela entra quase que num processo maníaco, de mania, começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas está sempre infeliz, nunca tá bom. Né? E não é o nunca tá bom, é que tem pessoa que é chata mesmo e nunca tá satisfeito com nada, não é disso que eu tô falando, tá? Tô falando de mudança de comportamento. A pessoa era de um jeito, ela passa a ser de outro, aí por volta de 15, 20 dias desses sintomas consecutivamente. É o momento de procurar ajuda, vá fazer uma avaliação, tá? Nossa, eu tô pensando aqui, quando a pessoa tem 60 anos, 50, que já está nessa idade, ela olha para trás muitas vezes e não vê, assim, passou a minha vida. É a perspectiva de futuro, né, Zildete? É verdade, passou a minha vida, eu não consegui realizar tal coisa. Eu tive meus filhos, mas eles foram cada um por um lado, não foi o que eu sonhei para eles. Sim. Eu queria ser médica, foi muito difícil, eu não consegui. Eu tive um marido que não prestou. Eu tive não sei o quê, eu podia ter sido assim, não fui. Como se a vida já tivesse acabado, né? Sim. Mas meu Deus aí, do quando céu. Você fala tudo isso, eu já vejo uma pessoa deprimida. Pois é. Tá? Quando ela chega nesse estágio que você está dizendo, ela já está deprimida. E a gente sabe que tem um índice de suicídio em idosos muito grande, sempre teve. Pois é, tá relacionado, que a gente estava falando em jovens. Os casos de suicídio, eles estão relacionados 90%, é um número muito alto, a transtornos mentais. Tá? Pois é. Então depressão, distúrbios de ansiedade, esquizofrenia, que são as doenças mentais mais graves. 90% está relacionado a transtornos mentais. Só que o que? A nossa sociedade tem uma relação com a saúde mental muito patológica. Né? Então, por que você não faz um exame de sangue e não detecta que você está com depressão? Então parece que ela não existe. Né? Então as pessoas cuidam de gastrite, de câncer, de infecções, né, de problemas na coluna, né? Agora, da saúde mental, as pessoas negligenciam. A nossa sociedade não está ainda educada, informada de que isso precisa de um tratamento quanto qualquer outra doença. E tem mais um agravante. Pelo qual a depressão está levando muitas pessoas ao suicídio. Doutora Ana Rosa, existe mais um agravante. O adulto acha que ele não pega AIDS. Muitos adultos, o pessoal da terceira idade aí que está fazendo sexo agora, que liberou geral, não está se protegendo. Isso. Que é o que a gente está falando, né? O cuidado com uma saúde que não é palpável, né? Que é o cuidar de si mesmo. É a autoestima, né? A pessoa precisa cuidar de si. Né? Então, sexo é bom, sem dúvida nenhuma, extremamente indicado. Agora, vamos fazer de forma segura para mim. Né? Chegou o Viagra, nossa, ajudou muitos homens. As mulheres hoje podem fazer reposição hormonal, né? Que legal, né? Isso é para melhorar, né? E que bom, agora precisa se cuidar, que é o autocuidado, né, Zildete? E isso está relacionado tanto à sexualidade quanto à sua saúde mental. Né? As pessoas precisam se responsabilizar por si mesmas. Né? Você não joga na sorte. Você está percebendo que tem alguma coisa que não está legal, né? Olha para isso, não tenha medo, procure ajuda. Né? Peça um conselho, né, para um amigo, enfim. É mesmo. Agora eu selecionei aqui uma pergunta, entre tantas, agradeço aqui a audiência da Andréa, Adriana, Steve, né? Muita gente aqui, Manuel, Sebastião Abreu. Vou aqui falar com o nosso ouvinte Glauco Oliveira. Boa tarde, obrigada pela audiência. Ele diz assim: boa tarde, doutora Ana Rosa e Zildete.
Falando sobre suicídio de adultos, perdi um grande amigo há uns 3 meses, já idoso, empresário bem-sucedido, com negócios em vários ramos. Eu jamais imaginei que ele se suicidaria, até por ter sido um homem muito bem-humorado. O que a senhora diria a respeito? A gente tem uma fantasia, né, Zildete, de que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa feliz. E não é. Bem-humorada também. Fantasia, né? Então vamos falar de uma coisa importante, tá? Isso não é verdade. O fato da pessoa ser bem-sucedida não quer dizer que ela não esteja com depressão. Os ricos também deprimem, e deprimem muito. Também tanto quanto qualquer outra situação, tá? Então por isso que a depressão, que é uma doença, ela precisa de atenção. Né? Porque isso que ele trouxe é muitas vezes o que as pessoas pensam. Essa pessoa está bem, essa pessoa é bonita, né? Essa pessoa tem tudo na vida. Nossa, não tem por que ela ser triste. Tem sim. Né? A depressão, ela pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer um de nós pode em algum momento desenvolver depressão. Tá? Então isso é uma fantasia. Vamos falar de uma coisa importante, né? As pessoas conseguem saber quais são os sinais do suicídio, né? A gente consegue perceber quando uma pessoa vai se suicidar? É muito difícil saber isso. É muito difícil identificar que uma pessoa está pensando em se suicidar. Porque ela geralmente, ela vai fazer isso com ela mesma. Sozinha, ela vai pensar nisso sozinha, porque não se pode falar sobre isso. E às vezes, sabe quando a família se dá conta, né? Aí a pessoa se suicida, aí a família se dá conta, puxa, mas aquilo que ele falou aquele dia, então estava relacionado a isso. Eu não tinha percebido. Né? Porque a gente não vive a nossa vida pensando que alguém que a gente ama, que é importante pra gente, vai cometer suicídio. Porque essa pessoa não está doente. Então é só as pessoas com transtorno mental que se suicidam. Né? Então, o que eu falei? Transtorno mental, o que a gente fala hoje? 90% das pessoas com transtorno mental que se suicidaram tinham transtorno mental. Tá? E os 10% que sobraram? Esses 10% consideramos que são pessoas que se suicidam simplesmente por um ato de impulso, de raiva, de desespero e que acabam cometendo suicídio. Então não é fácil a gente identificar uma pessoa que vai se suicidar. Eu vou falar de alguns sinais que é consenso entre os profissionais da saúde mental, tá? Que eu acho que é legal as pessoas ouvirem, tá? Então, olha, sinais. Falar sobre querer morrer, tá? Vamos prestar atenção. Perder os propósitos de vida, né? Minha vida não vai acontecer mais nada mesmo, eu não tenho mais nada para fazer nesse mundo, para que eu vou fazer isso se não vai dar certo, né? Não vou investir em nada porque minha vida já acabou, tá? Se achar um peso para os outros, isso é um aspecto muito comum. E as pessoas não relacionam isso ao suicídio. Eu estou atrapalhando, né, as pessoas não me aguentam mais, né, eu sou um estorvo. Né? Se sentir insuportável é um outro. Né? As pessoas não gostam de ficar perto de mim, eu não sou uma boa companhia, é melhor eu ficar sozinho mesmo. Tá? Dormir pouco, tá? A famosa insônia, ou dormir muito. Tá? Vamos pensar que essas situações elas precisam se repetir, tá? Para a gente poder entender que são sinais, tá? Demonstrar muita raiva também é uma das situações, porque a pessoa fica muito frágil, né? Encostou, dá choque, tá? Isso são mudanças de atitudes, não estou falando de pessoas que já são assim por natureza. A pessoa mudou, demonstrou esse tipo, está muito fragilizada, está com raiva. Qualquer coisa, essa pessoa fica brava, fica com raiva, tem situações de explosões afetivas, tá? Falar em vingança, tá? Também é um dos sinais que a gente pede para as pessoas terem atenção. Vocês vão ver então, né? A coisa tá assim, vocês vão ver então o que eu vou fazer. Vocês vão ver o que eu vou fazer. O fulano vai se arrepender disso que ele está me fazendo, vai sobrar para ele, tá? Muitas alterações de humor,
né? Uma hora está feliz, outra hora está triste, outra hora tem mania e fica oscilando de humor muito tempo, associado a alguns desses sintomas. São situações que dimensionam para a gente que essa pessoa não está bem. Né? E não é frescura, gente, a gente precisa ter atenção. Eu sempre digo, é melhor a gente ter atenção, né? Ah, mas pode ser que não seja, mas vamos cuidar, né? Só para garantir, né, Zildete? Vamos falar em prevenção, não vamos esperar acontecer, né? A gente teve aqui em São Paulo 3 suicídios em 10 dias de jovens em escola. Eu vou te falar que nesses 10 dias, o meu consultório, depois desses 10 dias, o meu consultório, eu tive uma demanda tão grande de famílias procurando ajuda para os filhos, com medo, né, das atitudes deles, né? Então, assim, para você ver como a nossa sociedade não está olhando, né? Não está olhando, não conhece esse universo, não considera que isso pode acontecer dentro de qualquer família. Né? Não é que aconteceu numa família porque essa família é desorganizada, porque esse filho não recebeu amor, não é isso, gente. Isso pode acontecer, porque não é fácil detectar esses sinais. Quem são as pessoas que estão mais aptas? Os profissionais de saúde mental. Né? Então está acontecendo alguma coisa, vamos procurar ajuda, vamos se aproximar da nossa família, dos nossos filhos, vamos abordar esses temas dentro de casa. Por que não? Você não vai dar ideia para o teu filho se matar se você falar sobre isso. Isso é uma fantasia. E isso é uma coisa que aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos, e por isso que isso ficou muito forte, Zildete, porque foi lançado um livro nos Estados Unidos nessa época, que eu não vou lembrar o nome agora, e esse livro fez um sucesso muito grande, claro, porque abordava um tema super polêmico, e depois desse livro eles falaram que houve uma série de suicídios. E aí não se falou mais sobre o tema. Né? Porque se veio a ideia que o livro desencadeou. A gente teve também agora naquele canal Netflix, né, que eu acho bastante adequado, né, uma série sobre uma adolescente que comete suicídio. Você viu sobre isso? Não. Como chama? Então, é uma série que está no Netflix, né, são os 13 segredos, né, é uma jovem, né, de 17 anos que comete suicídio. E ela deixa fitas gravadas, fitas cassetes, né, gravadas, para as pessoas que elas consideram que ela sofreu cyberbullying na escola, né, ela foi vítima de bullying, e ela considera que esses jovens, eles estavam relacionados ao suicídio dela. Tá? Mas o que é muito interessante nessa série é ali você perceber que essa jovem se suicidou, mas a família não se deu conta, nem os amigos. Ela não deu esses sinais claramente. Os sinais estavam muito escondidos, sabe, muito sutis. E aí a mãe só se dá conta disso depois, né? E aí também se veio toda essa polêmica desse seriado, que ele poderia fazer com que os jovens se suicidassem, e não, né? Eu acredito que não. Eu acredito que é claro que a gente não vai pôr um jovem para assistir isso sozinho, dependendo da idade também não, né? E se assistir, assistam junto com os pais, né? Para que os pais vá pontuando, orientando e conversando sobre o tema, né? Eu acho que são formas de você abordar o tema hoje dentro dentro da tua casa. Claro, ainda supervisionado, sim. Né? Mas eu acho que ali, nesse seriado, mostra muito as questões do cyberbullying, do machismo, né? Da questão dos meninos se aproveitando da situação de serem homens. Ele aborda temas muito importantes. Eu tenho aqui nosso ouvinte, Rubian Natali. Ele falou uma coisa muito interessante. Quem quer se matar não quer terminar com a vida, quer acabar com a dor. Exatamente, é isso mesmo. Ele trouxe uma frase que hoje é o jargão do suicídio, né? Se você perguntar para uma pessoa que tentou se matar e não se matou se ela queria morrer, não queria. Na verdade, o que ele queria era acabar com a dor, porque quem comete o suicídio está em sofrimento profundo, desesperador, tá? Esses 90% que a gente está falando, né, eles estão numa dor insuportável. Mesmo aquele que faz por impulso, ele faz por sofrimento, que é aqueles 10% que a gente considera hoje. Tá? É um nível de sofrimento que a pessoa não suporta. Né? A gente estava falando dos jovens. Por que aumentou o número de depressão nos jovens? Né? Nos jovens, nessa geração de 35 anos para cá.
né? Porque eles têm um nível de suportabilidade muito baixo. Né? Então a tendência de que essas pessoas deprimam mais, porque a vida vai ficando muito difícil de ser vivida, né, Judete? Porque muita coisa não dá certo na vida da gente. Claro, muita coisa não acontece do jeito que a gente fácil, quer, na hora que a gente quer. Aliás, quase nada. A vida né? não é Se você fácil não tiver pra instrumentos ninguém. emocionais para lidar com isso, é aí que começa a se deprimir. Né? Porque vem essa sensação de que nada vai dar certo com você, porque você quer naquele momento, você quer no segundo, terceiro momento. Né? Mas é verdade isso que o ouvinte trouxe, é muito verdade. Eles não querem morrer. Né? Eles queriam se livrar da dor, do sofrimento. E o ato do suicídio é um ato de desespero, de puro desespero. Lembrando que muitos adultos já foram super bem-sucedidos depois dos 60 anos. É o caso Sim. do fundador da Globo, né, que todo mundo sabe, o Roberto Marinho, começou o seu império depois dos 60 anos. Verdade, né? E hoje a gente tem toda a medicina a nosso favor, né, Zildete? Sim. Né? Assim, a gente tem Nunca é tarde. Tratamentos, né? Eu digo assim, né, que o idoso de hoje, né, ele é muito diferente do idoso de 30 anos atrás. Eu fui professora universitária no curso de psicologia, eu tinha muitos alunos com mais de 55, 60 anos, que estavam ingressando na universidade, sabe, num segundo, terceiro momento da vida deles. Né? E assim, eu tenho colegas hoje que foram minhas alunas e que são muito bem sucedidas como psicólogas. Né? E que até o fato de ser mais madura foi um fator que deu um diferencial para essa pessoa. Né? Então, assim, é uma fantasia de que você envelheceu e não há mais perspectiva de futuro. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Na verdade, assim, né, a gente não se apropria das nossas forças psíquicas, de Beth. Né? Nós somos capazes daquilo que nós quisermos. Só pode não ser no tempo que a gente quer. Né? Mas nós somos capazes. O nosso psiquismo é extremamente poderoso. A gente usa muito pouco da nossa capacidade psíquica. A gente acaba sendo muito influenciado pelo social, pelas crenças, pelos preconceitos, né? Pelo que as pessoas vão achar da gente, né? Pelo medo de fazer e não dar certo. Né? Eu acho que a questão do risco é uma coisa muito importante. Muitas pessoas deixam de arriscar um segundo momento na vida por medo de que não dê certo. Né? Eu digo que é melhor arriscar e não der certo do que não arriscar e ficar parado. Né? Então, muitas vezes, né, são pessoas que poderiam reconstruir a sua história, né, e acabam não indo por medo. Né? Então, vamos lá, né, sem medo. Ou então, sabe o que eu digo? Às vezes, vai com medo mesmo, mas vai. Olha que linda, minha amiga que perdeu o filho. Ah, que coisa linda. Ela escreve assim para nós. Obrigada, minha amiga. Era tudo que o meu menino estava passando. Te agradeço o alerta para muitos que estão nessa situação. O ato do suicídio foi mesmo desespero. Desistiu de tudo, dos seus sonhos. Então, eu acho que, assim, de alguma forma, a gente tem que falar muito sobre isso, viu, doutora Ana? Sim. Doutora Ana Rosa Betilho. Judete, a família, ela não tem culpa. Ela não tem culpa, Marise, você família, não tem culpa, ela não tem querida. Controle sobre isso. É muito importante a gente falar muito isso. É desesperador você imaginar teu filho realizando algo nessa proporção e não poder fazer nada. Né? Mas na vida nós temos o livre-arbítrio, né? E a gente toma atitudes desesperadas. Né? Infelizmente, essa é uma atitude do desespero e que pode acontecer dentro de qualquer lar. Né? Mas eu queria assim, acolher muito a tua amiga. Eu imagino, né, a proporção do sofrimento dela, principalmente pela impotência, né, daquilo que ela não pôde fazer pelo filho dela, porque ela nunca poderia fazer, porque isso não pertencia a ela. Né? Mas a gente pode tentar mudar essa cultura, a gente pode tentar ajudar. Não que os suicídios vão deixar de acontecer. Os suicídios sempre aconteceram na humanidade. Né? É que a gente não fala sobre isso. Né? A gente está falando agora porque está chamando mais atenção. Né? Eles não vão deixar de acontecer, mas eu acho que se a gente aprender a falar sobre isso, se a gente trazer esse assunto para dentro de casa, se a gente perder o medo, a gente pode sim diminuir muito isso, prevenir mais essa situação. Temos mesmo. E o que a gente deve falar, então?
Você disse que é um assunto que a gente não deve evitar, né? Nós falamos que passar dos 60 anos não é mais sinônimo de velhice. E qual é a abordagem que a gente deve fazer em casa, em família, jantando, almoçando, ou então no cantinho lá do filho, chega a conversa, como que deve ser a nossa abordagem? Eu acho que assim, às vezes os filhos, né, podem trazer alguma coisa, às vezes um acontecimento, ontem mesmo mostrou na televisão aí um ator americano que cometeu suicídio. Né? Ontem mesmo, no jornal aí, né, acho que era da Rede Globo, se não me engano. Né? Nessa semana nós tivemos 2 suicídios importantes. Né? E aí, tá na rede, né? Tá aparecendo. É o momento de você abordar esse tema. Né? Olha, importantes todos são, né? Porque... O que você pensa sobre isso? Né? Você já conversou sobre isso com os seus amigos? Vamos conversar aqui em casa. Quando que isso pode acontecer? E abrir o tema. E deixar as perguntas virem. Eu não sei te responder isso, mas vamos pesquisar? Né? Vamos, sei lá, pedir orientação para uma pessoa que pode orientar sobre isso? Né? Vamos falar com os amigos, né? Vamos abrir esse tema. Né? Em relação aos idosos, eu acho que é ajudar eles a se reconstruir, né, Zudete? Porque tem uma questão importante para os idosos de hoje. A gente está num momento de transição muito grande e eles não estão conseguindo acompanhar a velocidade das coisas. Eles são de um momento onde nada disso que a gente vive hoje, né, com o advento da internet, das redes sociais, enfim, dos aplicativos de mensagem, existia. Então, eles ficam muito para trás, a grande maioria. Eles se sentem como se eles não pertencessem a esse mundo, né? Porque é mais difícil para eles acompanhar a velocidade de tudo que está acontecendo e da proporção que está acontecendo. Então, acho que tentar acolher, trazer de uma certa forma, mostrar a importância deles, acho que a sociedade precisa olhar mais, né? E ter o sentido de que essas pessoas ainda têm vida. A gente tem uma perspectiva de vida hoje de 75, 80 anos. Uma pessoa com 60 anos, ela tem muita vida pela frente. É verdade. Né? Eu acho que cabe a gente incentivar, procurar ajuda, perceber que o idoso está muito quietinho, deprimido, está triste. Vai procurar ajuda especializada. Não adianta ficar dando conselho. Vai lá... Os jovens, eles têm muita dificuldade de se abrir com a família, gente, né? Não adianta, porque ela não vai. Se ela estiver doente, com depressão, não adianta nem levar, ficar junto, porque não vai fazer. A pessoa precisa sair dessa situação e isso precisa de tratamento. E quando a pessoa não aceita a ajuda de um profissional, eu não vou, eu não sou louca, eu não vou. Não tem nada a ver com loucura. Depressão é outra coisa. Não tem nada a ver com loucura. Depressão é uma doença que acontece muito, cada vez mais, numa proporção cada vez maior, não tem nada a ver com loucura. Né? Eu acho que assim, é essa humildade que a gente precisa ter, né? De entender que isso pode acontecer e que você pode sair dessa situação e, aliás, aprender muito com ela, viu, Zudete? É verdade. Né? Mas é que as pessoas atribuem muito que se vai ao psiquiatra ou vai ao psicólogo, ela tá louca, né? Você vem de lá com vivências muito importantes. Sabe, você sabe o que eu digo, Zudete? Que a depressão, ela funciona assim. Ela é um sinal para te dizer que a tua vida, do jeito que tá, não tá legal. Doutora, impressionante, nós já estamos com o horário estourado. Você não ficou bem. Então, já estamos com 13 horas e 1 minuto, já estouramos o horário. Eu queria que a senhora só me falasse aqui para a gente encerrar os serviços de CVV, serviços de valorização da vida. Eu vou deixar os serviços de CVV. Pode ajudar? Você fala aí, acho que eu te passei, né? Isso. Então eu vou falar, eles podem ajudar, né? Então eu vou passar aqui, pessoal, olha, CVV, o telefone é 188 ou 141 e o site é www.cvv.org.br. O Centro de Valorização da Vida. Eles ficam 24 horas a postos exatamente para ajudar as pessoas que pensam nesse tema ou que entram em desespero. 24 horas, é 188 ou 141. E eu queria que a senhora desse os seus contatos também. O seu contato, doutora? O meu contato é o 11, eu estou em São Paulo,
2556. O meu site é o www.anarosadetilio.com.br. Então, olha, nós já estamos com 1h02 de programa. Então, eu estou com muitas perguntas aqui. A minha querida Marlise lembrou que é o Anthony Bourdain, o grande chefe que praticou o suicídio também essa semana, né? Uhum. E a gente lamenta profundamente. É uma coisa assim que não tem jeito, né? O negócio é a gente orar muito. E eu quero convidá-la para a gente falar mais sobre esse mesmo tema, tá bom? Tá bom, a gente pode falar assim, olha que legal, né? As pessoas querendo falar sobre isso, né, Zudete? A gente vai abrindo isso, né? A gente precisa, sim. Precisa. Vamos falar mais. E a senhora fala feliz, com muita propriedade. Agradeço muito essa possibilidade de contribuição e de falar sobre um tema que eu quero poder falar muito ainda. Tá bom, minha querida. E eu quero o seu contato para quem precisar. Eu sei que você atende por Skype no mundo todo, no Brasil. Sim. Quem estiver nos ouvindo, quiser falar com a doutora Ana Rosa Detilio, qual é o Skype? O Skype é o Ana Detilio, né? Mas pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que aí eu passo direitinho, tá? Eu vou repetir então o meu WhatsApp, que é o 11 99613-2556. Tá, olha, pessoal, 011 São Paulo, 99613. A psicoterapia pode ser 1, 2, 3 sessões, aquilo que a pessoa tiver necessidade, tá? Tá certo. Orientação, aconselhamento, ok? Isso, olha, eu vou repetir. 011 São Paulo, 32556. E tem o site dela também, que é www.anarosadetilio, como se fala, né? Detilio é um L só, normal, detilio.com.br. Meu amor, eu quero te agradecer profundamente por todo o esclarecimento, por todo o alento que você deu para nós, viu? Obrigada de coração, um grande, grande beijo, muito carinho, e aos ouvintes que estiveram com a gente até agora, muito obrigada, que vocês tenham um lindo fim de semana, que Deus abençoe a cada um, que a semana seja muito boa, e sábado que vem, ao meio-dia, nós estaremos aqui. Um oferecimento de Ao Céu Pro Saúde. Zildete Montiel se despede com muito carinho. Um beijo a todos vocês. Tchau, pessoal. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu Zap, o novo serviço da Ao Céu. Com o Ao Céu Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Ao Céu passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Ao Céu. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Ao Céu, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Ao Céu Zap. Ao Céu, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Showtime Web Radio.